Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa revisão de controle. O controle PID ele é utilizado na mais da metade dos controladores industriais, né? Ou utiliza o PID ou um tipo de PID modificado. Então a grande maioria, né, mais da metade dos controladores industriais é um PID. Mas a maioria também, uma boa parte é ajustada em campo, né? O pessoal ajusta lá em campo o PID e diferente de regras de sintonia, né, no campo vem sendo proposta na literatura. O ajuste fino também é permitido lá no PID, às vezes não só ajustar completamente, mas fazer um ajuste fino pode ser feito em campo. E atualmente vem se desenvolvendo vários tipos de ajuste automático, né, dos ganhos proporcional integral derivativo, e essa sintonia é feita de forma online, né? E essa é a grande tendência dos controladores. Mas quando o modelo não é tão conhecido, né, é meio obscuro, né, muito lá no começo, os PIs se mostravam muito úteis, né? Tinha algumas regras que você utilizava e você fazia sintonia de forma suficiente, satisfatória, né? Principalmente na área de controle de processos, né? Onde você não conhecia muito bem a planta tinha você não conseguia levantar a planta, e aí se você seguir as regras lá de controle, ele funcionava, né? Porém, essa regra não tem um controle ótimo, né? Meus parâmetros de desempenho não eram tão bons assim. Mas eu conseguia controlar minha planta, que naquela época já era um avanço extraordinário. Então eu vou passar aqui para vocês, né, relembrar com vocês o critério de Ziegler-Nichols, né, de ajuste do KP, do TI e do TD. Esse método ele usa características da resposta transitória. Ele é utilizado em algumas aplicações até hoje, né? Na literatura você encontra algumas variações desse Ziegler-Nichols, mas ele utiliza características da planta, né? Você não precisa saber muito bem o modelo, você olha a característica da planta e você consegue ajustar o seu PI. Né? Geralmente isso é feito com experimentos, né, na planta. Então tem dois métodos basicamente. Um você vai utilizar características de malha aberta e um outro que você vai utilizar as características de malha fechada da sua planta. Então, as vantagens, né, desse método. Você não precisa ter muita experiência nem conhecimento. Você levanta a curva e se a curva for interessante para esse método, é só você aplicar. Ele não requer um modelo do sistema que às vezes pode ser complicado levantar. Frequentemente eles produzem um bom ponto de partida, né? Eles realmente controlam o sistema. Você pode depois ir ajustar posteriormente os outros ganhos para melhorar o desempenho. Porém, ele não é tão rigoroso nem robusto. Né? Ele não te dá um controle ótimo. Né? Você sempre vai ficar com um pouquinho de problema no seu controle. Né? Sobre sinal, tempo de subida, etc. Ele requer que o sistema seja estável, porque senão você não consegue aplicar as técnicas. Né? Então, por exemplo, você não conseguiria controlar um pêndulo invertido, por exemplo, porque o pêndulo invertido ele é instável. Né? Lembrando que o pêndulo invertido é aquele pêndulo que você tem um carrinho aqui, né? Nesse carrinho tem uma vareta, né? Empilhada. E você movimenta o carrinho aqui para manter essa vareta em pé. Né? Isso aqui é instável. Você coloca uma vareta, ela vai cair. Ele requer um protótipo do sistema, né? Então isso pode ter um elevado custo, dependendo ali. E ele pode levar à instabilidade do sistema. Né? Você vai ajustando ali, o sistema pode ficar instável e causar algum tipo de problema para o seu protótipo. Né? Então por isso que às vezes é melhor, em alguns casos, conhecer o modelo que você tem mais segurança no que você está fazendo. Então no primeiro método, como é que ele funciona? Você aplica um degrau, né? Então você tem uma determinada planta, ela é em malha aberta, né? Determinada planta em malha aberta, você aplica aqui um degrau. E você vê o que acontece. Né? Se essa curva for em S, né, mais ou menos dessa forma, a gente pode aproximar essa curva, né, como essa função de transferência. Né? Então eu vou ter um polo, né, esse polo aqui ele vai ser um polo em menos 1 sobre t, eu vou ter um ganho, um determinado ganho, né, e vou ter aqui um determinado atraso.
né? A gente vai entrar um pouco mais em detalhes nesse atraso de tempo. Então, esse atraso vai ser o tempo que demora aqui para esse sistema subir, né? Depois eu vou ter aqui uma exponencial e ele vai chegar num ganho K. Então, se o meu sistema tem essa característica, eu posso aplicar o primeiro método de Ziegler-Nichols. É só eu descobrir esses parâmetros que ele pede, né? O t, que é o tempo que ele leva para sair desse atraso aqui, né? E chegar em torno aqui de alguma porcentagem, né? Tem que verificar essa porcentagem, 90% aqui do meu sinal. E o tempo, eu tenho que medir esse tempo aqui de atraso, né? Eu medindo esses dois tempos eu consigo, e o ganho, né, obviamente, eu consigo setar aqui meu controle PID, né? E aí o Ziegler e o Nichols sugeriram as seguintes regras de ajuste, né? Eu vou ter aqui um PID, então eu vou ter uma ação proporcional, uma ação integral e uma ação derivativa. Lembrando que esse PID ele pode ser, se eu reescrever isso aqui, né, eu vou ter ó, KP mais, desculpa, KP TI de S, né, mais KP TD. Eu posso montar esse PI da seguinte forma. Eu vou ter ação proporcional, eu vou colocar aqui KP. Eu vou ter ação integral, que eu vou multiplicar aqui por KP sobre TI. Aí depois eu integro 1 sobre S. E vou ter uma ação derivativa. Nessa ação derivativa, eu vou multiplicar aqui por KP TD. Vou colocar aqui um bloco derivativo, derivador, e vou somar todo mundo. Então esse é um bloco PI. O bloco PI ele sintetiza isso. Então se eu tenho um bloco PI dado por essas variáveis, né, eu posso aplicar a regra de Ziegler-Nichols. Então se eu escolher só um proporcional, eu posso controlar dessa forma. Eu tenho que colocar aqui um infinito para TI. Se eu colocar só um integral, proporcional integral, eu utilizo esses dois aqui. Se eu colocar um PID, por exemplo, eu utilizo essa regra, né? E aqui, se eu substituir as regras lá do Ziegler e do Nichols por um PID, eu vou chegar nessa expressão aqui de baixo. Ou seja, eu estou colocando aqui no plano complexo, né, se eu for olhar o plano complexo, eu estou colocando um zero, desculpa, um polo na origem, né, e dois zeros em 1 sobre L, menos 1 sobre L. Então estou colocando um polo na origem e dois zeros aqui em menos 1 sobre L. E multiplicando aqui por um ganho, né? Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Eu vou deixar esse vídeo aqui com vocês, né? Esse vídeo é interessante para quem quer aprender mais sobre o método, né? E vocês podem acompanhar depois. Vou me aprofundar um pouco nesse atraso do tempo contínuo, né? Esse atraso no tempo contínuo, se a gente for trabalhar em tempo discreto, ele fica muito mais fácil trabalhar, né? Mas a gente pode trabalhar com esse atraso no tempo contínuo também. E a gente vai aproximar esse atraso. Por quê? Se a gente lembrar lá, né, a transformada de Laplace, né, de uma determinada função f de t, e essa função f de t tem um atraso t, a transformada de Laplace desse sinal é a própria transformada de Laplace da minha função vezes aqui um atraso. Né? E esse atraso de tempo vezes essa exponencial de st. Né? E essa exponencial aqui ela representa esse atraso no tempo. Então se eu tiver alguma exponencial na frequência, alguma exponencial desse estilo, né, menos st, quer dizer que o meu sinal no tempo ele tem um atraso t. Como essa função, né, exponencial de menos st, é uma função transcendental, o que é uma função transcendental? Ela não pode ser representada por uma divisão infinita de polinômios. Né? Se eu aplicar aqui a série de Taylor para essa função exponencial, eu vou ter uma soma infinita de polinômios. Em cima, né, eu posso separar isso aqui. Né? Eu posso, por exemplo, fazer aqui ó, a exponencial de menos st vai ser igual
Agora eu vou separar isso aqui em dois. Né? Vai ser exponencial de menos st sobre 2 vezes exponencial de menos st sobre 2. Se eu pegar esse menos, né, e utilizar a expressão de que uma exponencial negativa é 1 sobre a exponencial, eu posso escrever e de menos st como e de menos st sobre 2 dividido por e de menos s, que é mais, né, mais st sobre 2. E aqui, se eu for escrever essa função exponencial como uma soma de uma divisão de polinômios, né, utilizando a série de Taylor, eu teria aqui infinitos termos dividido por infinitos termos. Né? Isso é a definição de uma função transcendental. Mas eu não posso representá-la de forma transcendental. O que eu posso fazer é aproximar. Então eu vou, na verdade, aqui aproximar alguns termos. Né? Aproximar, vamos supor que só os primeiros termos aqui que vão ser importantes para mim. Geralmente a gente não usa a série de Taylor, porque a série de Taylor ela tem uma... Desculpa. Ela tem uma... Eu vou deixar um texto para vocês, mas ela não é tão interessante para a gente, porque ela fica instável, ela não tem uma resposta muito boa. E a gente usa a aproximação de Padé. Padé foi um matemático lá, depois vocês procuram saber. E nessa aproximação de Padé, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu só vou colocar a tabela para vocês. A gente consegue aproximar o atraso, né? Esse atraso aqui de grau 1, por exemplo. Eu tenho um determinado atraso, que é o E de menos ST. Se eu utilizar a aproximação de grau 1, eu vou escrever que esse atraso é aproximadamente 2 menos ts sobre 2 mais ts. Então essa é a aproximação de grau 1. E eu posso fazer várias aproximações aqui, né? Aproximação de grau 2, eu vou escrever que meu E de menos st vai ser aproximadamente isso e assim por diante. Né? Eu posso ter isso aqui de infinitos graus. Né? E o MATLAB ele tem essa função. Se vocês olharem lá no MATLAB, deram um help nessa função PAD, ou um doc, né, na função PAD, vocês vão ver como o MATLAB faz para aproximar essa função de PAD, né, aproximar esse delay no tempo, no tempo contínuo. Né. E aqui eu deixei algumas curvas para a gente poder ter uma sensibilidade maior. Né. Então, uma aproximação de grau 1, de ordem 1, do meu atraso, ela vai ser dessa forma. Né. Eu vou estar, se eu der um degrau, né, esse aqui é a resposta ao degrau. Se eu der o degrau naquela função de grau 1, né, que é... Deixa eu voltar aqui para lembrar. Vai ser 2 menos ts dividido por 2 mais ts. Eu vou ter essa resposta em azul, né? E aqui está a fase, né? A fase dessa... Né, se eu colocar na frequência, a fase, ela até 10 radianos por segundo aqui, ela até tem uma precisão boa na fase. Depois ela vai piorando bastante, decrescendo bastante. Sendo que o delay puro é esse vermelho, né? E a aproximação é o azul. Se eu colocar mais uma ordem, repara que a gente vai aproximando melhor esse degrau, né? Apesar de não estar tão interessante assim, a gente vai aproximando melhor esse degrau. Esse aqui é uma aproximação de ordem 3, né? Está aproximando melhor aqui, e aqui eu coloquei uma aproximação de ordem 30. Apesar dessa oscilação aqui, né, a gente tem uma aproximação interessante aqui por atraso. Se eu utilizar, eu tenho outras variantes de PAD, por exemplo, que eu consigo colocar graus diferentes entre numerador e denominador. Na primeira tabela eu tinha o mesmo grau para o numerador e o mesmo grau para o denominador. Aqui eu tenho graus diferentes, né? E aqui está a resposta para esses graus diferentes. Na primeira aqui eu tenho a aproximação de PAD, por exemplo aqui, vamos pegar esse amarelo, né? Que eu tenho grau 5 em cima e grau 5 embaixo, né, no denominador. Se eu utilizar graus diferentes, eu tenho a resposta talvez um pouco melhor aqui, né? Um pouco mais comportada. Se eu utilizar grau 4 e grau 5 embaixo, eu tenho a resposta um pouco mais comportada. E aqui está a aproximação de PAD para um sistema de terceira ordem com atraso. Então eu teria ali um sistema 1 sobre AS3 mais BS2 mais CS mais D. Sistema então de terceira ordem, e aqui eu estou colocando um atraso.
E aqui estão as aproximações de Padê, né, para esse sistema, utilizando, mais uma vez, graus iguais, né, por exemplo, 5 e 5, e no outro lado graus diferentes. E a função real, né, com atraso real, é azul, né, nos dois. Vê que a gente aproxima até interessante, de forma interessante no tempo, esse atraso. Algumas observações importantes, né? A gente coloca zeros no semiplano direito, né? E esses zeros no semiplano direito, eles não geram instabilidade de primeira, né? Mas assim que eu realimentar, eles podem ser que me causem algum problema, né? Esses zeros no semiplano direito. A gente recomenda, né, a utilização de ordens menores que 10, né? Senão você complica muito também seu sistema. Então, até a ordem 10 é interessante. Né? E os polos são estáveis para qualquer ordem que eu utilize. Se a gente olhar na tabela lá, sempre vai ser... Eu sempre vou ter polos no semiplano esquerdo. Sempre vou ter polos no semiplano esquerdo, para qualquer ordem que você escolher. Porém, os zeros, né, a gente vai olhar aqui, por exemplo, né, um zero aqui está no semiplano direito. Isso aí, quando a gente realimenta, pode dar um problema. Então aqui eu coloquei, né, utilizando o MATLAB, plotei alguns atrasos, né, para a gente ver. Então, no MATLAB lá, se eu quiser saber a aproximação de Padê para um atraso aqui, eu coloquei para t igual a 1, né, um atraso de 1 segundo. Na primeira ordem, é só utilizar essa topologia. Então, numerador, denominador, ele vai me fornecer esse numerador e denominador. E eu utilizei aqui o PZMAP, que é uma função do MATLAB, que ele plota os zeros num plano complexo. Né? Então aqui eu tenho um zero, né? Esse polo aqui, ele vai estar no semiplano direito. Então aqui a gente tem o semiplano esquerdo, desculpa. E eu vou ter aqui um zero no semiplano direito. Né? O zero ele não me estabiliza, né? Mas na hora que eu realimentar pode dar problema. Se eu for utilizar essa aproximação de segunda ordem, eu vou ter aqui o vermelhinho, né? Então eu vou ter quatro marcações, né? 2 polos e 2 zeros. Se eu tiver de terceira ordem, né? Vou colocar agora uma terceira ordem. Eu vou ter 3 marcações, né? Eu vou ter 3 polos e 3 zeros. Né? Aqui tem um outro zero aqui. E se eu tiver 4, assim eu vou aumentando, né? Quanto maior for a ordem, mais polos e zeros eu tenho no meu sistema. Imagina como é que vai ficar o root locus disso aqui. Quando eu desenhar meu root locus, né, considerando um atraso. Complica bastante. Então, vamos fechar esse exemplo aqui do Ziegler-Nichols, utilizando esse atraso, né, no próximo vídeo. Por esse vídeo é só, pessoal. Espero que seja útil para vocês.